entre 10 brasileiros preferem feijão. Olá, amigos e seguidores do Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Almoçando com Feijão, onde você fica sabendo com as notícias da região, do Brasil e do mundo. E vamos ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos amigos do Jornal da Praia, que estão aniversariando hoje, que são o José Líbero Cardoso, Laís Xavier, João Souza, Rafaela Neves, Cíntia Viana, Evânia Spor Snyder, minha querida amiga que está lá nos Estados Unidos, Leandro Martins e Raquel Souza. E a nossa reflexão de hoje é: se alguém diz que ama a Deus e não ama seu semelhante, infelizmente é um mentiroso. Isso foi escrito pelo apóstolo João e expressa uma grande verdade. Ou seja, porque Deus está dentro de você. Se você não consegue amar a Deus e as demais criaturas, fica difícil, complicado, não é? Então, é um processo, é um exercício que nós temos que fazer, mas só assim vamos chegar à felicidade. Entrando na nossa máquina do tempo, vamos parar no dia 1º de julho de 1916, quando 24 estados americanos proibiram as bebidas alcoólicas, em um prenúncio da Lei Seca. A 18ª emenda entrou em vigor em 1920 e durou quase 14 anos, proibindo a fabricação, transporte, venda ou porte de qualquer bebida alcoólica. Clandestinamente fez proliferar os gangsters e a corrupção policial. Voltando para nossas notícias de hoje, falando em 13º salário, o secretário do Estado da Fazenda, Paulo Eri, disse que as contas do governo estão aos poucos se alinhando. É uma informação importante, porque não há risco de atraso nos salários dos servidores, tanto da ativa quanto inativos, já que, mas em relação ao 13º salário, não tem ainda uma estimativa de quando vai ser pago. Macron comenta sobre acordo União Europeia-Mercosul. O presidente da França, Emmanuel Macron, comentou sobre o acordo entre os blocos econômicos Mercosul e União Europeia em Osaka, no Japão, onde estava ocorrendo a cúpula do G20. Para ele, o grande fator que destravou a negociação foi a posição do Brasil sobre o Acordo de Paris e a defesa da biodiversidade. Antes da reunião das 20 maiores economias do mundo, a autoridade francesa disse que não assinaria nada com o bloco econômico sul-americano caso o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, continuasse com a pretensão de sair do Pacto Climático de Paris. É que o nosso presidente Jair Bolsonaro é tutelado pelo Donald Trump, que quer sair do Acordo de Paris. E o presidente Jair Bolsonaro, como um bom cãozinho, abana o rabo e faz au para o Donald Trump. Vaticano anuncia que Irmã Dulce será canonizada no dia 13 de outubro. A primeira mulher nascida no Brasil a virar santa, Irmã Dulce, será canonizada no dia 13 de outubro em cerimônia presidida pelo Papa Francisco no Vaticano, de acordo com informações divulgadas hoje pelo Vaticano News, canal oficial de comunicação da Santa Sé. O Vaticano anunciou a canonização em maio deste ano, quando o segundo milagre atribuído à religiosa foi reconhecido por meio de decreto. Trata-se da cura de um paciente que estava cego. Irmã Dulce é a terceira canonização mais rápida na história da Igreja, a partir da data da sua morte, que foram 27 anos após o falecimento. Acima dela estão o Papa João Paulo II, que foi canonizado 9 anos após a sua morte, e Madre Teresa de Calcutá, que foi canonizada 19 anos após o seu falecimento. 5 anos após a liberação da maconha, Colorado colhe os primeiros impactos da decisão. 5 anos após a legalização da maconha no Colorado, estado americano pioneiro no assunto, os efeitos da cannabis na saúde pública e cultural são surpreendentes. Tanto na saúde pública, na política, na cultura rural e no crime. Desafiando tanto críticos mais ferrenhos quanto o otimismo extremo da indústria da erva, o Colorado serve de parâmetro para outros governos estaduais discutir a legalização da planta, desde que as vendas
recreacionais começaram em 2014, o número de pessoas que visitam pronto-socorros com problemas relacionados à maconha aumentou e hospitais registram mais casos de doenças mentais associadas ao consumo da planta. Ao mesmo tempo, entretanto, milhares de pessoas consomem casualmente os derivados de maconha sem maiores incidentes. Então, eu acredito que seja nociva para a saúde. Mercado reduz a estimativa do PIB pela 18ª semana seguida. A estimativa de crescimento do PIB para 2019 sofreu uma nova redução, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo boletim Focus do Banco Central. De acordo com os analistas do mercado financeiro, a economia brasileira deve registrar um crescimento de 0,85%. Na semana passada, a projeção era de 0,87%. É importante lembrar que no início do ano se estimava o crescimento da economia do Brasil em 2%. E estamos só na metade do ano. Com certeza deve cair ainda mais. Já a previsão para a inflação passou de 3,82% para 3,80% neste ano. Para o ano que vem, caiu de 3,95% para 3,91%. Ainda segundo os dados do Banco Central, a taxa de juros, a Selic, deve fechar o ano em 5,5%. Para o ano que vem, ela cai de 6,5% para 6%. A taxa de câmbio se manteve inalterada. Até o final do ano, o dólar deve fechar a R$ 3,80, para 2020 R$ 13,80 também, e R$ 3,84 para 2021. 5 categorias querem regras diferentes para a reforma da Previdência. Pelo menos 5 categorias. Nós temos quem? Primeiro, os professores querem ser retirados da reforma para assegurar aposentadoria com 55 anos para o homem e 30 anos de contribuição. Para as mulheres, 50 anos e 25 de contribuição. Outro destaque são os militares, que querem também ficar fora da lei geral. As últimas categorias são guardas municipais, vigilantes, que também querem critérios diferenciados. O governo Jair Bolsonaro tem aprovação de 32% e reprovação de 32%, diz pesquisa Ibope. Pesquisa Ibope divulgada na quinta-feira mostrou que a avaliação bom-ótimo do presidente Jair Bolsonaro está em 32%. Regular, 32%. Ruim ou péssimo também, 32%. Não sabe e não respondeu, 3%. Vale lembrar que na pesquisa anterior, em abril, o bom-ótimo estava em 35%, regular em 31% e ruim e péssimo em 27%. Não soube, não respondeu, 7%. Isso significa que vem caindo o apoio popular ao presidente Jair Bolsonaro. Amigos e seguidores, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 7 horas da manhã, com a primeira edição do Almoçando com Feijão. Um beijo do coração e até lá então.